Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje trata de um assunto econômico muito importante para Natal e o Rio Grande do Norte, que é uma possível privatização do porto nosso de Natal, na Ribeira. Para nos falar sobre esse assunto, eu recebo o engenheiro e professor titular da UFRN na área de transportes, meu amigo Rubens Ramos, que é doutor em engenharia de produção com pós-doutorado em economia de transportes. Ele tem acompanhado o desenrolar desse assunto e vai tratar conosco sobre a importância dele para todos nós. Meu amigo Dr. Rubens Ramos, uma alegria imensa receber você mais uma vez para tratar de um assunto tão sério desta feita como o Porto de Natal, o nosso querido porto lá da Tavares de Lira. Eu queria agradecer por você ter aceitado o convite. Você que eu já tive a oportunidade de falar sobre, entrevistar algumas vezes sobre economia. Você que é mestre nesses assuntos, está dando a honra de nos esclarecer sobre esses temas. Mais uma vez, renovo os agradecimentos. A honra é minha, é um grande prazer estar aqui com você, Nelson. Rubens, qual a importância do nosso porto para Natal e para o Rio Grande do Norte? Olha, o estado do Rio Grande do Norte e Natal existem por causa desse porto. Os portugueses pararam aqui, lá em 1500, mais ou menos, sei lá, ou Cabral, ou Vasco da Gama, não sabemos direito, há controvérsias, né, onde começou o Brasil, se foi aqui ou se foi na Bahia. Então, essa região surgiu por causa dessa possibilidade portuária de Natal, do Potengi. Né? O Rio Grande surge como o Rio Grande. Achava que o rio era grande, na verdade era só o estuário de pequenos, né, braços de rio. Então, o porto lá de trás é a origem do estado, é a origem de Natal. Bom, hoje, no presente, o transporte portuário, o transporte marítimo é o principal movimento de cargas no mundo globalizado. E o Porto de Natal está num ponto estratégico dessas rotas de navios. E mesmo com pouquíssima infraestrutura, por exemplo, o Porto de Natal já foi, hoje um pouco menos, já foi o principal porto de escoamento de frutas do Brasil, né, via containers. Então, tem um potencial enorme de ser um porto com a vocação de transporte de containers, que é o principal modo de transporte de cargas do mundo hoje. Então, hoje no Brasil temos Santos, temos Paranaguá, e Natal tem um potencial grande de fazer isso. Infelizmente, por razões outras, não tem ainda a estrutura necessária, né? Quem sabe, com a privatização, isso mude tudo. Seria possível, seria bom para o porto, então, uma possível privatização? Sem dúvida, porque o que acontece hoje? Os portos são federais, e aí tem muita política envolvida. Então, por exemplo, construiu-se um porto em Pecém, no Ceará, mais político do que técnico, porque um porto foi construído sem um lugar que tinha condições de ter porto. Um porto no Suape, também numa situação complicada, teve que fazer uma obra de engenharia caríssima, Pernambuco, e foram relegados a terceiro, quarto planos o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Então, a política acaba interferindo na lógica econômica, mas mesmo assim, o Porto de Natal, sem nenhuma estrutura, por exemplo, escoa frutas de Petrolina, em Pernambuco. Então, o potencial realmente natural de competição, de competitividade do Porto de Natal é muito grande. Se você tirar a política disso e botar na mão do mercado, da privado, o potencial de ter o desenvolvimento econômico do porto e, com consequência, do seu entorno e do Estado é muito grande. Seria, então, muito bom essa privatização para o nosso porto? Sem dúvida que sim. Eu acho que é um caminho de poder haver investimento privado, né, que vai buscar, então, fazer o porto funcionar de verdade, e aí temos um potencial grande de fazer isso. O Porto de Natal tem também algumas vantagens já naturais da história. Você tem uma linha ferroviária que foi feita para ele, essa linha de trem que existe ali na Ribeira, aquela que passa na Rua Chile, aqueles trilhos, eram trilhos do porto. A carga vinha para o porto e saía no trilho na Rua Chile e seguia em direção ao interior. Então, já tem uma estrutura antiga, século XIX, que pode ser aproveitada para dar uma maior complexidade logística ao porto, levar a carga do porto via trem até a região ali daquele entroncamento
da 304 com a 101, e dali por caminhão seguir em direção ao Ceará ou em direção ao sul, né? Paraíba, Pernambuco, Bahia. Então, realmente, o potencial logístico é muito grande. Rubens, a altura da nossa ponte, da ponte Newton Navarro, Sim. ela pode prejudicar alguma coisa? Ela hoje prejudicaria alguns poucos navios, talvez 5% dos navios de containers, que são os grandes navios que passam no Panamá, no canal do Panamá, chamado Panamax. Então, os navios, digamos, do século XXI, do final do século XXI, seriam afetados pela ponte. Mas a grande maioria dos navios de containers não são afetados por essa altura. Por 5 metros, a gente perdeu os navios gigantes. Mas não é o nosso caso. A gente não precisa disso, né? Então, eu diria que 90% ou mais da frota mundial de navios de containers passa por baixo da ponte sem problema. O que não passa são os navios de cruzeiro, né, que hoje cada vez mais são edifícios de 18, 20 andares flutuantes. E esses navios de cruzeiros maiores, eles realmente não conseguem entrar no Porto de Natal. Na época da Copa, inclusive, aquele navio mexicano que veio do México não pôde passar por baixo da ponte. E os mexicanos que jogavam aqui foram para Recife, o navio ficou em Recife, não veio para cá. Tiveram que vir para cá depois, de ônibus e tal. Então, realmente, para o navio de cruzeiro, turismo é um problema para os grandes navios. Mas para navio de carga, de containers, não é hoje um problema. Futuramente, talvez possa ser, mas não é hoje um problema para o porto. Você falou, na verdade, que a gente sabe que a questão do porto é ligada ao governo federal. Então, esse porto de Natal está fora ou dentro da lista de terminais a serem privatizados pelo governo federal? Pois é, houve uma confusão aí, porque o governo publicou uma lista, né, e saiu na Folha de São Paulo, em que o Porto de Natal estava fora, apareceu lá Paranaguá. Depois, inclusive, eu até comuniquei à imprensa, depois o governo disse, não, é porque saiu errada a lista, o Porto de Natal está dentro. Então, o que é a boa notícia, parece que realmente o Porto de Natal está dentro desse projeto federal. Curiosamente, o governo Lula, né, enfim, essas coisas como são, e de privatizar praticamente todos os portos do Brasil, criar uma ação de investimento privado nos portos. Isso é muito bom, realmente, porque em transportes, Nelson, tem 2 áreas em que se paga, aeroporto e porto. Não consegue pagar ferrovia e rodovia. Quer dizer, um pedágio não consegue construir uma estrada Natal-Mossoró, não consegue pagar a estrada com pedágio. Mas consegue manter. Mas porto e aeroporto você consegue financeiramente viabilizar com a operação econômica do porto, inclusive os investimentos de construção. Então, realmente, porto é um potencial de ser privatizado. Por exemplo, se uma empresa chinesa privatizar o porto de Natal, isso pode ajudar a entrada desses produtos chineses para toda a região Nordeste. É verdade? Seria talvez o melhor dos mundos se quem ganhasse essa privatização fosse uma empresa chinesa. Por quê? Primeiro que eles, tendo uma estrutura deles aqui no Brasil, seria naturalmente a porta de entrada dos produtos chineses no Nordeste, por exemplo, né? E o Nordeste hoje é 27% da economia brasileira. Então, o Porto de Natal seria um ponto estratégico para chegar em Natal, distribuir para a região Ceará, Piauí, Maranhão, distribuir para Paraíba, Pernambuco, para baixo, né? Você vê, a distância Natal, Parnamirim estão no meio do caminho entre Fortaleza e Recife, os grandes mercados do Nordeste, em termos de populacionais e tal. Então, seria muito interessante que seria um ponto de entrada. Ao mesmo tempo, se o navio de container vem, ele tem que voltar com containers. E frutas são transportadas em containers. Então, abriríamos o potencial de ter uma cadeia logística dos próprios chineses virarem importadores nossos de frutas. E qualquer 0,5%, 0,1% do mercado chinês nosso, para nosso setor de produtos agrícolas e frutas, é um absurdo. Então, a China são 400 milhões de consumidores de classe média, média alta, é mais que os Estados Unidos, em termos de consumo, é quase a Europa. Então, sozinha, se abrir uma portinha na China e começarmos a levar banana, mamão, melão, melancia, abacaxi... Que temos de sobra. Justamente, o potencial nosso é enorme. E iria dinamizar a nossa economia
enormemente. Bom, é só ver as regiões europeias onde tem porto, Roterdã, Hamburgo, etc., e ver que no entorno tem riqueza, né? Então, naturalmente, você teria um dinamismo, né, econômico muito grande. Além de outras coisas que, por exemplo, a estrutura portuária vai facilitar outros negócios, né? Porque você tem uma estrutura física capaz de mover containers, você move tudo, né? Por exemplo, nós iríamos ter uma vantagem em relação a outros lugares que tem, como Suape e Pecém, que tem já portos que têm essa estrutura para containers. Sem dúvida, inclusive melhoraria a nossa rede ferroviária, trazendo esses produtos através de trens nas regiões de produção. Aí já é uma coisa mais complicada porque, por exemplo, talvez não haja ainda volume para trazer de trem da região do oeste até Natal. O caminhão ainda resolveria isso. Mas certamente, por exemplo, trazer de trem ali de Parnamirim, que o trem tem que estar até lá, até o porto, isso aí seria muito, muito importante. Porque aí você acabaria com essa coisa dos caminhões atravessarem Salgado Filho, carregando contêiner o tempo todo. Você pararia lá na BR mesmo e de lá vem de trem até o porto. Essa parte, sim. Agora, eu diria que talvez... porque é muito caro ferrovia. Uma ferrovia custa 14 milhões por quilômetro. 14 milhões por quilômetro? Por quilômetro. Para você ter uma ideia, uma autoestrada duplicada custa 7. Então, você tem uma trilho de trem, 14 milhões, e tem 4 pistas, duas pistas de BR, de autoestrada, custando 7. Então é muito caro, então tem que ter um volume muito grande. Agora, foi a grande responsável pelo desenvolvimento dos Estados Unidos, por exemplo. No século XIX, em que não havia caminhão. Então, quando a tecnologia dominante era o trem a vapor, que foi uma revolução, realmente o trem a vapor mudou tudo, mudou o mundo. Então, isso aconteceu lá atrás, né? Inclusive, as empresas milionárias, os grandes milionários americanos, que eram da ferrovia, todos foram à falência. Os herdeiros viraram pobres. Ninguém imaginava que um dia aquela pujança das ferrovias americanas fosse cair. Só que o transporte de carga rodoviário, ele chega em todo lugar, né? Então, o caminhão chega em todo lugar. Então, o caminhão realmente, no mundo todo, acabou com a ferrovia. Foi um processo natural de mudança. Não houve nenhuma conspiração, nada disso. Não foi um lobby, teoria da conspiração. Não foi nada disso. Foi uma lógica econômica. É mais barato construir rodovia, o custo de um trem vai a milhões e o custo do caminhão é milhares, né? 100 mil reais, 200 mil reais, tem um caminhão. Então, a escala econômica fez com que o caminhão dominasse o transporte de carga. Mas não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Esse programa também tem o patrocínio da Esterbon, que é moderna indústria que produz sorvetes, picolés, água, gelo mineral, polpa de fruta, cobertura e casquinho para sorvete. E voltamos à nossa entrevista com Rubens Ramos, professor da nossa UFRN, que me dá a honra
de falar sobre um assunto tão importante como o Porto de Natal. Rubens, eu até faria a pergunta, com o investimento de 1 ou 2 guindastes, o Porto de Natal abriria realmente para navio de contêineres de todo mundo? Antes de falar do guindaste, Nelson, imagina a Esterbon vendendo água mineral para a China. Pelo amor de Deus. Esterbon, enfim, você tem um potencial absurdo. Nós temos água mineral daqui. Nossa água mineral é um negócio absurdamente espetacular. Né? Todo mundo que vem aqui fala, mas que água é essa? Enfim, então o potencial disso é enorme. Mas para que isso aconteça, temos que ter os chamados guindastes de cais de contêiner. É o guindaste que ele pega o contêiner e bota no navio. Sem ele, o navio tem que trazer o seu próprio guindaste. Nós não temos esse Não guindaste. temos. Não temos aqui. Não temos. Nunca teve, embora o Porto de Natal seja claramente um porto de contêineres. Sempre foi evidente. Qualquer pessoa que chegar ali passar uma semana vai descobrir que a demanda do Porto de Natal é porto de contêineres. E para você ter contêiner, tem que ter um guindaste no cais. É a infraestrutura do porto. Não temos. A Codern nunca colocou, o governo federal nunca colocou, ninguém nunca quis colocar, enfim. Então, esse guindaste de cais, ele é fundamental porque a frota de contêineres... Você imagina um navio de contêineres ocupando um bom espaço de carga útil com um guindaste. Não faz sentido para o navio. Então, os navios de contêineres hoje no mundo, a frota mundial, mais de 95% delas não tem guindaste. Então, ao não ter guindaste de cais, o Porto de Natal excluiu todos os navios que têm guindaste. Ao botar o guindaste de cais, ele torna, então, o Porto de Natal operacional para qualquer navio do mundo. Por que não tem esse guindaste? Essa pergunta eu não posso responder. É inacreditável, porque se o Porto movimenta frutas com contêineres, não, é absurdo. É um negócio inacreditável. Quer dizer, é uma falta de senso. A explicação só tem uma, é um estatal, é um governo, enfim, é uma coisa muitas vezes que as pessoas não têm a visão de negócio, não quer saber disso, mas privatizou, qualquer privado vai colocar, porque vai atrair, né? Eu não quero clientes que... Não, pelo amor de Deus. Né? Você vai abrir o mercado do Porto de Natal para todos os navios do mundo, e não apenas aqueles que têm guindaste. Precisamos torcer para que haja essa privatização. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Agora, me diga uma coisa. Pode acontecer algo parecido como aconteceu na telefonia. Né? A gente, às vezes, ficava ali... Né, a Telerne, o celular. Eu me lembro que eu fui comprar o celular, entrei numa fila, né? Por sorte, eu estava no começo logo e ganhei a fila. Naquela época tinha aquele celular grandão, você ficava se exibindo com o celular na mão. E, de repente, privatizou. Um ano depois, estou em casa, em Morro Branco, o cara toca a campainha, me ofertando um celular para vender. Quer dizer, eu não fui numa fila de adesão, o cara veio até mim para vender o celular. Então, realmente, a privatização é fundamental nesse aspecto. Agora, me diga uma outra coisa, um outro assunto que eu quero saber. Fábrica de geradores eólicos no Ceará, podendo ser aqui no Rio Grande do Norte, que é o maior produtor de energia eólica. Por que isso acontece? Inacreditável. O maior mercado de máquinas, de geradores eólicos do Brasil é o RN, que é o maior produtor brasileiro de energia eólica, que é hoje quem sustenta o Nordeste. Né? De certo modo, historicamente, nós estamos devolvendo o que Paulo Afonso nos deu no passado. Né? Se antes, no passado, Paulo Afonso mantinha o RN com energia elétrica, hoje o RN retribui e alimenta... Com certeza. Né? Então, é uma retribuição histórica razoável. Mas hoje, graças ao RN, por exemplo, os níveis de água das represas hidrelétricas do Nordeste estão mantidas altos. Caso contrário, eles perderiam água e perderiam energia elétrica. Então, o RN hoje mantém a capacidade elétrica do... Então, é o maior mercado de geradores. Aí a Vestas, que é uma fabricante mundial, que é uma das principais fabricantes mundiais, instala a fábrica no Ceará. Por quê? Porque tem um porto. Porque o mercado de geradores não é um mercado local, é um mercado mundial. Tem que ter o porto, tem que ter e o gerador vai no container. Vai transportar no container, ele não vai solto. Então, o porto de Pecém, no Ceará, tem infraestrutura de carregar os geradores para botar dentro do navio. O nosso porto não tem. Então, temos a maior demanda de geradores e pás, e as fábricas estão fora daqui, porque o porto não tem estrutura para... Impressionante essa afirmação que você está dando. É impressionante. Aí vemos nas estradas,
vinha aquela hélice gigantesca andando em direção aos parques eólicos do RN, em vez de ter a fábrica aqui. Eu faço, aproveitando, um apelo às nossas autoridades, à nossa classe política, à governadora do Rio Grande do Norte, para que observe bem tudo que está sendo dito neste programa. E juntem as forças, porque o Rio Grande do Norte precisa crescer ainda mais na área econômica. E o Porto é uma das razões para que isso aconteça. Faço esse apelo, aproveitando essa nossa entrevista, meu caro Rubens Ramos. E eu quero, mais uma vez, um parêntese só, para agradecer essas informações maravilhosas que você está dando para a gente. Mas são fatos conhecidos. Assim. O Porto é fundamental. Né? Não por acaso o Ceará brigou para ter PECEM, não por acaso o Pernambuco brigou para ter SUAP. E nós não brigamos para ter o nosso Porto desenvolvido, nem a Paraíba também. Paciência. Mas a Paraíba também não. Cabedelo é ridículo, né? O Porto realmente... mas que eles briguem pelo Porto deles, que nós brigamos pelo nosso. Nós temos que brigar pelo nosso. Você lógico. vê, quando surgiu a Transnordestina, como projeto ferroviário, ela visava ligar o porto de Pecém, no Ceará, a Suape, Pecém e Suape, em Pernambuco. Só que é um triângulo, certo? Só que a ferrovia, em vez de fazer Pecém, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, ela faz Ceará, Pernambuco. No triângulo percorre o caminho mais longo. É um absurdo. Então a Transnordestina, a ferrovia, para ligar os portos, excluiu o RN Paraíba. Que exclusão foi essa? Não é econômica, não é exclusão técnica, é política. Claro, faltou interesse político. Justamente. E, em consequência, ela até hoje não funciona. Ela não está ligando os mercados principais. Se ela viesse do Ceará, lá de Pecém, passando pelo Rio Grande do Norte, passando próximo do Porto, e descendo Paraíba e até Recife e Suape, teria uma ferrovia ligada aos mercados. E estaria funcionando. Como foi politicamente definida para ser desce o Ceará e atravessa Pernambuco, até hoje ela está aí sem ser completada e utilizada. No caso dos guindastes, temos que torcer para que esses guindastes cheguem ao Porto de Natal. Fundamental. Se tivesse guindaste aqui, é uma revolução no Porto de Natal, certamente vai atrair os navios de operadores. O navio ele se movimenta a 11, 12 nós. Isso dá mais ou menos 18 km por hora, 20 no máximo. É muito lento o navio, devagarzinho. O caminhão na estrada vem a 60. Então, se o caminhão sai de Petrolina e vai até Suape, ele vai a 60 por hora. E depois de navio para ir para a Europa, ele vai a 18 km por hora. Saindo de Natal, já está mais perto. Ele ganha 1 ou 2 dias. E dias, são dias que o navio está circulando e vendendo, né? É que nem mesa de bar. Quanto a gente senta e sobe, mais fatura. Então, se eu encurtar a rota marítima o máximo possível, e Natal é isso, eu tenho um ganho logístico absurdo em termos de... E não por acaso, como eu falei, mesmo com esse Porto de Natal, sem qualquer infraestrutura, sem nenhuma base, com container de qualquer jeito, é uma bagunça, ele atrai containers de frutas de Petrolina. Então, se a gente juntar as coisas com o que já é bom, potencialmente, com a infraestrutura necessária, vai realmente explodir em termos de capacidade de transporte, vai atrair e atrai toda a cadeia adicional e atrai também os investimentos de empresas que passam a se localizar aqui pelo benefício do porto de exportação de containers, que é o que se exporta hoje via containers. Por isso que eu acredito que no futuro o Rio Grande do Norte será um grande estado, porque é bom, é um estado ele já bom. Já é bom. As pessoas não percebem que ele é, mas ele já é, certo? O Rio Grande do Norte, não, falta água, falta distribuir a água, mas água tem. Todos os nossos rios jogam água para o mar, todos jogam. Então, ele tem sol o tempo todo, ele tem uma área de terra agrícola fabulosa nessa região acima aí
que vai de Touros até o oeste. Enfim, tem uma qualidade humana também diferenciada. Se vê com uma certa postura diferente do Potiguar. Você vê, o cearense abandona o Ceará, o pernambucano também, o paraibano, foi para São Paulo. Você não encontra Potiguar exilado. Não encontra. Eles voltam. É verdade. É impressionante. É verdade. É curioso isso, né? Então, morei no Rio, São Paulo, você chega lá, não encontra natalense. Eu quero doido para voltar. Eu tinha uma amiga quando estava no Rio de Janeiro, que é de Natal, e o sonho dela era voltar para Natal. Porque, né, no Rio de Janeiro, não é o sonho. Então, o RN tem um potencial também incrível do ponto de vista humano, que também é pouco aproveitado. E voltando ao Porto, ele é uma peça-chave aí na economia mundial moderna. Porto é a ligação econômica entre países. Então, esse porto não é qualquer coisa. É verdade, é verdade. Está aí o estrago que está acontecendo, essas guerras que estão acontecendo ultimamente, com o fechamento de portos e etc. A briga na Ucrânia era o porto. Porque sem o porto não escoava a produção, né? Conseguiram lá controlar os russos e pronto, voltou ao normal. Então, realmente, o porto é fundamental. Agora, nós falamos tanto do guindaste, você pode repetir o custo do Custa entre guindaste? 5 e 10 milhões de dólares. 5 a 10 depende do tipo de guindaste. milhões de dólares. No mínimo 5 milhões, no máximo 10. Entre 25 milhões e 50 milhões de reais. Né? Isso para o governo federal não é nada. É nada. Não é nada. Mas diga você, um apenas, faria uma revolução no porto. 2 guindastes de cais do Porto de Natal daria capacidade operacional para transportar todos os contêineres do Nordeste. Todos. Meu Deus do céu. Então, por que não acontece? Talvez por isso. Porque se botar aqui, naturalmente haverá Porque a decisão de onde colocar o navio é privada. Então, você vai para onde é melhor. Então, se houver os guindastes de cais no Porto de Natal, naturalmente vai ser o atrativo do fluxo de comércio internacional via containers. Uma outra pergunta. Do Nordeste. Talvez até a última, por conta do tempo. O diretor já mostrou o reloginho 2 vezes, dizendo que está pertinho já de terminar. Qual o ministério que cuidará dessa possível privatização? Portos e aeroportos. Portos e aeroportos. É o que está fazendo. E a ANTAC, que é a agência. Então, eles estão fazendo estudos nacional. Né? É um estudo nacional, muito bom essa estratégia. Finalmente, nós estamos quebrando ideologias. Eu acho que é um avanço importante no país. Né? Se você olhar a China é capitalista. 100% da produção agrícola é privada, 80% do emprego é empresa privada e a China é um partido comunista. Então, não é questão ideológica, é o que funciona. Então, as privatizações de aeroportos aconteceram, continuam as privatizações, e a dos portos evidentemente, o caminho natural. Porque, como eu falei no começo, porto é viável em si. Porto se paga. Então, porto se paga, não precisa ter um contribuinte jogando dinheiro no porto. O próprio negócio do porto vai se pagar. Então, quero crer que esse projeto vai ser muito interessante, vai avançar, vai ser nacional. Em breve, eles vão colocar em público esse projeto, e aí temos a oportunidade, inclusive, de fazer sugestões e colocar questões mais... E talvez aí vai vir a hora da política local dizer, não, está muito simples, vamos aumentar essa privatização para poder dar realmente capacidade dos investimentos acontecerem. Para não ser uma coisa também de privatiza, mas inviabiliza a operação econômica do porto. Com certeza. Então, você está aí um cenário... dando aula para todos nós hoje, doutor Rubens Ramos. Infelizmente, vamos ter que encerrar o programa, porque o diretor já está agoniado, mostrou 3 vezes, insistentemente, e agora disse que terminou mesmo o programa. Mas eu tenho que lhe renovar os agradecimentos. Eu que agradeço pelo convite. Verdadeira aula que você deu sobre economia, e eu aproveito, faço um novo pedido à nossa classe política para que se preocupe com esse desenvolvimento do nosso Estado, a começar do Porto de Natal. Muito obrigado mais uma vez e você pode se despedir do telespectador. É um prazer estar aqui com você sempre e estou à disposição de sempre colaborar e discutir essas coisas. Próximo assunto, traremos você de volta. Tá bom, ok.
À vontade. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer sua costumeira audiência. Saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom.